criar é talento, mas também é prática. E para se manter relevante, o creator precisa muito mais do que criatividade, né? Então, nesse episódio, a gente vai discutir como a educação e o desenvolvimento de múltiplas habilidades são essenciais para transformar a influência em carreira sólida e sustentável. Oi, eu sou Jeff Paixão, esse é o YouPix Cast, o podcast da YouPix em parceria com a Webidia, onde a gente mergulha fundo nas transformações da Creator Economy. Esse episódio está sendo gravado direto do stand da Feira de Negócios do YouPix Summit, que tá assim, tá lindo, tá babadeiro, tá entregando. A gente tá começando, esse é o primeiro episódio e eu tô com muita expectativa. Aqui do meu lado tem gente muito talentosa, tem gente que não só promete, mas que vai entregar tudo, tá? Então, assim, se prepara para essa conversa intensa, cheia de provocações, histórias reais, porque aqui a gente vai entregar histórias reais, aqui a gente vai falar, a gente tem creator, a gente tem dono e proprietário da Creator Economy brasileira, então é isso, gente. O que eu vou falar agora pra vocês é uma coisa que vocês têm que estar preparado, porque assim, o currículo de quem tá sentado nessas cadeiras vai assim, 3 dias pra cada um falar sobre si mesmo, mas a gente tá aqui do meu lado, temos Jonas Amador, que dispensa apresentações, eu sou fã, assim ó, tô tirando meu crachá da empresa pra ficar tietando esse creator aqui. Jonas é diretor criativo, creator, CEO do O Creator 360, o homem dos bordões. Qual é o app? Eu tenho certeza que você já ouviu isso no Instagram, TikTok, enfim, toda rede social. Eu mesmo fico assim, ó, caçando qual é o app que o Jonas vai entregar pra gente. Olha, a dica também é um dos bordões do Jonas e que mostrou que o mobile first é a linguagem de negócios. Aqui também eu tenho comigo Arthur Neves, meu amigo, meu parceiro de longa caminhada, é jornalista, empresário, cofundador, aí sócio do Creators Boost e professor, e é quem transforma storytelling em processo. E processo em quê? Em entrega de milhões. Porque assim, eu te acompanho e eu sou fã também. E aí, gente, agora a gente tem aqui, ó, nós temos Renata Alcalde. Por favor, professora Renata, que honra, que prazer que é estar aqui junto contigo. Eu tô muito feliz. E eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Fique à vontade para falar do teu currículo maravilhoso. Por favor, se apresente. Sou eu, assim? Começo, é isso? Ora, rainha, a única mulher aqui no nosso meio. Eu não vou nem me abusar a falar o currículo dessa mulher. Não, não é nada disso, ele tá exagerando super. Eu sou publicitária, me formei há uns tempinhos atrás, né, a gente pula essa parte. Voltando especificamente pra Creator Economy, eu me tornei uma pesquisadora desse assunto justamente porque eu tenho uma ligação muito grande com os alunos, né, que são todos nativos digitais e que me provocavam enormemente para falar sobre esse mundo que é deles. E aí, dentro de todas as funções, então dentro da ESPM, eu coordeno um espaço laboratorial que é o Arenas, que é o espaço que entrega conteúdo, negócios e criatividade. E aí criei uma eletiva na Creator Economy e depois de um tempinho eu fui chamada para coordenar uma pós-graduação na ESPM em Creator Economy, que é a minha grande aposta do momento, porque eu acredito demais na forma como a ESPM pode colaborar para a profissionalização da área. Além de tudo isso, eu assumi a diretoria da APP Brasil, que é uma entidade que trabalha para ajudar nessa profissionalização, né, para colaborar nessa aproximação entre o mercado e a jornada acadêmica. Perfeito. Aí eu não ia nem me abusar a falar sobre esse currículo. Mas a gente está aqui hoje para falar de profissionalização. Mas por que que a gente vai falar de profissionalização na Creator Economy? Porque o jogo virou. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, porque as marcas hoje, elas compram contexto. Então não é só sobre alcance. Creator bom é uma operação inteira. E aí, para a gente dar início para essa conversa, eu vou fazer uma pergunta para o Arthur. Quero começar aqui para esse que está à frente do Creators Boost, que hoje tem sido essa grande formação para criadores de conteúdo. E aí, Arthur, fala para mim o seguinte: você é uma pessoa que vive muito bem esse cruzamento entre conteúdo e negócio. Então eu queria saber qual foi o momento e qual foi o job que fez você virar empresa. Nossa, muito bom, muito bom. Por incrível que pareça, eu percebo que a maioria dos criadores começam a ganhar grana com publicidade, mas eu trabalhava em agência de publicidade e minha primeira grana foi AdSense do YouTube e TikTok e Kawaii. Kawaii eu fazia uma grana.
Então eu comecei já a criação de conteúdo tendo recorrência. Só que quando começou a entrar publicidades e eu comecei a entender a possibilidade de fazer projetos com empresas, enviar projetos, desenvolver outros pontos de vista, principalmente que eu trabalho com fundo verde, então existe muito esse lado de produtora também, que as pessoas queriam esse meu ponto de vista. Então eu comecei a entender que, opa, aqui eu tenho recorrência, mas eu também posso ter uma renda maior vindo, às vezes, mais pontualmente e tudo. E aí, quando entrou as primeiras publicidades, e quando eu comecei, eu não tinha nada, tinha o nome sujo, tava sem grana nenhuma. Eu montei um softbox com papelão, com cano PVC e comprei um tecido TNT verde para gravar. E a Amazon foi a primeira marca que falou assim: pô, cara, você tem uma autenticidade aí muito legal. Vamos fazer uns conteúdos juntos e fazer umas paradas juntas, e foi quem deu esse start, assim. Então, a partir dali, da Amazon enxergar um poder aonde eu nem sabia que tinha poder, eu comecei a entender: "Opa, se a Amazon viu, outras marcas também podem ver", e comecei a desenvolver mais esse lado. E aí o Pix foi super importante, o Summit foi o primeiro evento de Creator Economy. Aí entra, eu acho que a parte mais importante para nós criadores. Às vezes a gente tem muito o lado criativo, o lado paixão, o lado querer conversar com a comunidade, e tudo é muito alma, mas existe o lado empreendedor que tem que ser um pouco mais pragmático, mais estratégico, e que na YouPix eu comecei a conviver com a galera que tem esse olhar mais pragmático, mais estratégico. Então foi ali que eu comecei a entender que tem que ser conciliado, e nós criadores também, às vezes a gente está convivendo tanto na bolha da criatividade, que é importante caminhar com pessoas como Renata, que vai ter uma visão de como funciona o bastidor e conhecimentos que às vezes a gente não tem, e que isso vai ajudar a gente a tomar decisões de empreender, e é isso. Que é mais do que um hobby, a criação de conteúdo, é olhar para isso como um negócio também, porque é, de fato, as marcas elas já entendem isso, falta os criadores também ter essa mesma percepção, né. E aí, agora eu quero fazer uma pergunta para o meu querido Jonas. Jonas, você viralizou muito na internet ensinando sobre ferramentas, transições, captação de conteúdo com celular, o que é muito legal. E hoje você tem um trabalho incrível com o Creator 360, e aí formando vários criadores de conteúdo também e profissionais dentro da Creator Economy, né. Mas quando o assunto é publicidade e a marca pede, faz do seu jeito, que é obviamente qual marca que é maluca de querer trazer um briefing engessado pra Jonas, né. E aí, o que que significa esse seu jeito em termos de escopo, tempo, preço, enfim, qual que é esse grande pacote do faz do seu jeito? Eu fico até arrepiado quando eu recebo esse "faz do seu jeito", porque é muito bom ouvir isso, né. Eu sinto que falta algumas marcas entenderem mais o poder dessa cocriação mesmo, e ler nós creators enquanto marcas. Então quando eu vejo um collab que é Carmed e Coca-Cola, são 2 marcas que tomam decisões juntas, e eu ainda recebo muito briefing fechado, por incrível que pareça, assim, não é tão comum, mas às vezes acontece. Eu não creio muito nesse escopo padrão de um reels e um combo de stories, Por favor. porque acredito que o marketing de influencer é uma construção a longo prazo. Não é normal uma pessoa ter vários bancos, não é normal uma pessoa ter vários carros, ter vários celulares, sabe. Então como é que eu, creator, vou estar divulgando um monte de marca que eu nem consumo? Eu acho que isso é muito irreal, assim. Então eu priorizo muito contratos a longo prazo, que eu acredito muito mais, assim. É uma questão de eu consigo entender melhor a marca em 3, 4 meses, eu consigo entender melhor o que vai performar no meu perfil. "Caramba, será que eu não faço um carrossel agora na próxima entrega? Porque a última eu fiz um reels, não foi tão bom". Eu consigo ler melhor as métricas, sabe. São vários tipos de produtos, eu não vou conseguir convencer uma pessoa, eu enquanto filmmaker mobile, a comprar um celular de R$ 15.000 com um post. Não é assim, sabe. Então eu preciso ter uma construção, assim, uma narrativa mais longa e muito sobre relacionamento com a marca, né. Eu sou muito fiel. Eu priorizo trabalhar com poucas marcas hoje, consigo escolher, porque é isso, eu me questiono: "Essa marca eu uso? Essa marca tem um histórico legal?". Porque eu também sou uma marca, eu não vou me misturar com uma marca que é queimada no mercado, por exemplo, né. Que vai trazer sua verdade, sua profundidade, consistência. Com certeza, assim, e até mesmo quando é uma marca que eu não consumo, eu falo: "Tá, me manda o produto pra eu experimentar, conhecer, e aí eu vou realmente entender se eu quero trabalhar, como eu posso trabalhar, se eu não quero", né. Isso é muito legal, porque a minha comunidade realmente associa muito a minha imagem com a marca que eu trabalho, né. Eu tenho uma história bem engraçada, que eu faço Latam, né, companhia aérea. E aí a Latam, de repente, decidiu trocar o lanche, que pra ser uma pipoquinha pequena, né. E todo mundo manda mensagem: "Faz alguma coisa, Jonas, fala com eles, não pode ser o Yuji".
Queria eu ter esse poder de escolha, assim, né. Mas isso, a galera associa muito a minha imagem. Mas é legal porque confia, né, Muito, então, assim, tem um relacionamento, as pessoas sabem que, né, o creator também tá ali dentro da história que a marca tá contando. muito, assim, eu vim de viagem ontem e eu vim com a Latam. Fiz um post orgânico ali, porque é uma marca parceira minha, sabe, então nem sempre é sobre ganhar dinheiro ou tá fora do meu escopo, mas é um relacionamento com a marca, né. Então eu sei que é uma marca que eu posso contar e eu prefiro muito mais. Que é aquilo, não é normal você ter 5 bancos diferentes, divulgar para sua comunidade, abre uma conta nesse, né. Eu acho que tem muito creator que tá muito preocupado ainda em ganhar dinheiro. Óbvio, a gente ama dinheiro, né, isso é muito importante, mas e daqui a 10 anos? E o seu nome no mercado? Eu tenho muito esse cuidado com o meu nome, assim. Olha, o GC de milhões, imagina um post orgânico de Jonas Amador. Então, assim, marcas que estão acompanhando esse episódio, aprendam, faça dessa forma, conquiste o coração dos criadores de conteúdo, e aí o post orgânico vem assim, ó, de coração real, oficial. Eu E aí, posso pontuar uma rapidinho isso. por favor. Isso de a marca trabalho do longo prazo é muito bom mesmo, porque realmente a galera associa de uma forma tão grande que uma hora a marca nem precisa ficar pagando para você fazer tanto post, mas só de você estar presente na internet as pessoas já estão te associando. Eu lembrei que eu tenho uma parceria com o Inter. A galera sempre manda: "Ô, tive problema no banco, conversa com alguém aí para resolver para mim". Mas é isso, as pessoas vão associando mesmo quando passa um tempo sem criar, e é muito interessante. Mas é interessante esse ponto que você trouxe, porque é justamente isso, é uma comunicação, né. Então o público sabe que o creator é uma ponte de comunicação que muitas vezes a marca acaba se colocando distante, ela sabe que o creator tá ali muito próximo, e é exatamente por isso que as marcas contratam os criadores, né. Humaniza, né. Pronto, humanizar. E com essa deixa de milhões da professora, a gente vai fazer a pergunta, obviamente, para ela, da visão acadêmica agora. A gente falou muito da visão dos criadores de conteúdo, mas agora olhando dessa visão acadêmica, quando o mercado diz profissionalizar, e a gente está falando muito sobre isso, você identifica quais lacunas, quais espaços, quais dores ali de informação que afetam mais os criadores de conteúdo da creator economy? Então, o que que você acha que é essa grande dor no momento? E é uma dor mesmo, porque para mim, se eu pudesse resumir numa única palavra eu diria que é uma dor, que tem um gap estratégico. Porque assim, eu não estou falando do Arthur, que já tem, já desenhou, ele já construiu, ele já errou, já acertou, né. Jonas, sem dúvida nenhuma, então, eu diria que, eles já têm essa visão estratégica de mercado. E eu acho que falta isso hoje em dia, nessa geração que está tentando monetizar dessa forma, porque publi não é estável, não é uma monetização estável. Então, enquanto o criador de conteúdo não entender, que ele precisa se profissionalizar no sentido de criar um ecossistema de negócios que permita longevidade para a carreira dele, eu acredito que ele vai viver sem poder planejar o futuro. Porque num mês ele tem uma publi, num outro mês ele não tem, e dessa forma ele vive de uma maneira muito instável e inconstante. Então, essa visão que o Jonas trouxe de hoje escolher uma marca, de construir esse relacionamento com a marca, é uma visão estratégica, é uma visão realmente de longo prazo, é uma visão que dá consistência para ele. Eu não acredito num criador de conteúdo que tem um media kit com 500 marcas. Para mim ele é raso. Eu acredito sim num criador de conteúdo que tem um portfólio extremamente assertivo, com marcas que têm completo fit com o DNA de negócio que ele tem, do que ele entrega, para que ele realmente mostre consistência, mostre estratégia, mostre narrativa autêntica. Então para mim o que falta, a lacuna que falta, e que, por exemplo, na pós-graduação a gente tenta preencher, é exatamente a visão estratégica de negócio, dentro de um ecossistema que não sobrevive apenas do criador de conteúdo. Tem muita gente no bastidor, tem muito player envolvido no estudo que precisa ser conhecido e validado. Com toda certeza. E aí a gente tá falando sobre previsibilidade e segurança financeira para que o creator realmente tenha ali a sua fonte de renda garantida, né?
Ok, perfeito. Então a gente ouviu bastante falar sobre creators no modo empresa, mas agora a gente também vai falar sobre as marcas. E aí, a gente vai trazer então agora a pergunta para o Arthur novamente. E Arthur, a gente sabe que nem só de publi se faz a renda de um criador de conteúdo, como Renata Alcalde acabou de trazer pra gente. E de acompanhar você nas redes sociais, dá pra ver que o seu trabalho vai muito além da entrega de conteúdo para a marca. Então, quando a gente fala de profissionalização, a gente também está falando de renda. Então, na sua jornada como criador, o que você tem feito para ampliar suas fontes de renda? Entrega pra gente o segredo de como fazer dinheiro. Entrego pra eu tô aprendendo a fazer dinheiro. Cara, uma coisa que eu aprendi foi até uma vez uma conversa que eu tive com a Monique Evelyn, e ela me falou sobre esticar a corda. Então, quando eu comecei a criar com o fundo verde e comecei a fechar trabalhos com umas marcas muito legais, eu entendi que outros criadores queriam fazer aquela mesma tipo de produção, queriam brincar, queriam ter uma qualidade de entrega e que às vezes não tinham os recursos em casa, não sabia como fazer. E como eu manjo de edição, de After Effects e animação, eu entendi: "Opa, aqui pode ser um serviço". Além de criar para as marcas, eu posso abrir essa possibilidade para os criadores virem até o meu estúdio. Então, eu fui investindo em montar um estúdio mais equipado, e aí o estúdio é na minha casa, mas a galera chega lá, grava como se fosse um estúdio realmente muito profissional e tem esse ponto de vista de creator e esse ponto de vista de quem sabe como funciona o bastidor da marca para aprovar o modelo padrão de roteiro e tudo isso. Então foi um negócio que eu desenvolvi a minha produtora e que hoje já começa a ficar independente, porque é basicamente gravar o fundo verde, ajuda no roteiro, então consigo até terceirizar algumas demandas. Então, isso de esticar a corda, meu conteúdo continua sendo o mesmo, só que ao invés de vender só publicidade, eu vendo também a produção. E aí também tem o meu curso que é exatamente ensinando sobre produção com mais qualidade, roteiro, padrão de roteiro, como negociar com a marca, o que fazer, qual o ideal de e-mail, todos os detalhes que envolvem esse trabalho Na jornada, né. da jornada do creator, exatamente. Perfeito, é completo, né, o criador de conteúdo, ele precisa de fato pensar no próprio negócio de uma forma completa, né, fechar todas as pontas. E aí, Jonas, agora que a gente já tem todos os segredos aqui que o Arthur trouxe pra gente, eu queria saber de você um case, tá? Eu queria saber falar de prática, porque eu tenho certeza que quem acompanha você, assim como eu, há bastante tempo, sempre quis ouvir um case, uma curiosidade. Então eu queria saber de você um case que performou, o case que você tem na tua carreira que performou super bem e o porquê você acha que esse case performou bem. Eu tive agora recentemente um job dos sonhos, né, foi com a Apple. Foi a primeira campanha de marketing de influência Eu do vi. Brasil com a Apple, assim, então era algo muito grandioso. Milhões. E foi um processo bem demorado, assim, a gente começou a captação, começou as reuniões para decidir o briefing, acho que em fevereiro, assim, e foi pro ar esse conteúdo em julho, seria uma noção, assim, como foi esse processo longo, né. Mas deu muito certo, porque eles chegaram para mim com o convite de dirigir a campanha e falaram assim: "Olha, a gente precisa que você fale sobre essa ferramenta aqui", que era a slow motion, da câmera lenta. De resto, é com você, crie. O E aí job era dos sonhos. dos sonhos. A tal da cocriação. Muito, muito. E aí a gente queria trazer esse toque de brasilidade, porque era a primeira campanha no Brasil da Apple, né, e o Brasil tem um objetivo muito único de criar nós creators em comparação com o resto do mundo. E aí falaram: "Olha, esse é o briefing, vamos arrasar". E aí foram várias reuniões para chegar na ideia, e a gente conseguiu. Fiz um vídeo que ele era sobre uma brincadeirinha com a minha mãe, que eu estava gravando conteúdo em casa e sem querer derrubava um quadro. Aí minha mãe gritava: "Jonas!" E ela jogava uma sandália havaiana Quem nunca? pra pra me acertar na história, né. Só que na verdade era pra matar uma barata que estava atrás de mim. Então eu consegui mostrar a ferramenta, a câmera lenta, a sandália voando, e batia na barata e desviava, assim. Aí eu ia conferir no celular pra mostrar a ferramenta e tal, e quando eu vi que não era em mim, era na barata, eu fazia: "Ufa". Então foi muito legal, porque foi um conteúdo muito nativo meu, que eu já uso muito celular pra tudo, filmmaker mobile, mas também que a minha comunidade, ela é muito de creators, eu falo com muitos outros criadores de conteúdo, né, com os tutoriais, com as dicas. Então, a galera se identificou muito, amou a ferramenta, e muito também desse sonho: "Caramba, é a Apple te notou". Que E legal. aí no final da publi você fechou com a Havaianas também. Então no trâmite aí, bora ver se vai rolar, né. Com Mas, certeza. assim, foi um grande case, teve muitos comentários, fiquei abismado, assim, pra uma publi, né. Muito comentário de carinho da comunidade: "Você conseguiu, que legal, depois aí de 10 anos criando conteúdo, você foi notada".
e muito feedback positivo da marca também, da galera que era, tipo, lá de Miami vindo me elogiar, parabenizar, assim, foi um case de sucesso mesmo. Como era a primeira campanha dele, eles estavam sentindo assim: "Será que vai dar certo? Será que vai fazer mais vezes?" E eu soube que vão rolar mais vezes, né, foi uma porta de abertura. Relacionamento, é isso, tá garantidíssimo. E aí é isso, assim, eu tive um grande case de sucesso com nesse episódio, mas também relacionamento. Então eu estava agora em Foz do Iguaçu com eles no lançamento do iPhone 17, eles me convidaram, e estava lá eu e mais 2 engenheiros da Apple. Então era assim, olha, eu falava: "Isso aqui não funciona, tem que mudar isso aqui, falta isso aqui, isso aqui é muito bom, isso deu certo, muito legal". Então, olha essa abertura da marca de caramba, até a Apple tá investindo na Creator Economy, né, e a sua marca não quer deixar o creator criar. E eles sabem, eles não são inocentes, eles sabem que eles não conseguiriam comunicar da forma como você comunicou e comunicou lindamente. Renata Alcalde, agora você está presente em todos os lados da moeda, da creator economy e carrega essa experiência gigantesca no mercado. Então, conta pra gente um pouquinho de como que a educação pode criar e fortalecer a creator economy como esse grande ecossistema que ela é. A palavra é profissionalização, né. Eh assim, me incomoda bastante a forma rasa que algumas marcas ainda enxergam, o criador de conteúdo. Me incomoda bastante a forma como o mercado não sabe absorver o profissional, que precisa trabalhar nesse ecossistema, mas me incomoda muito mais, talvez, a a necessidade que as pessoas têm de se adaptar ao mercado. E na minha concepção, esse mercado precisa ser validado como profissão. Então, para isso, a gente precisa fazer um trabalho aí de formiguinha, para ajudar esse mercado a ser reconhecido. Com certeza. E eu não acredito que isso possa ser feito sem a ajuda da educação. E assim, nesse contexto todo, quando a gente desenha da graduação à pós-graduação, esse modelo mental, essa visão de negócio, de enxergar a creator economy como, um movimento, um barulho necessário, que está movimentando bilhões, que está trabalhando o budget das marcas de uma maneira muito significativa e expressiva, como é que a educação não vai falar disso? Tem que falar disso. E para ajudar esse mercado a ser validado, é importante que, de alguma forma, a gente una esta profissão, essa nova profissão, com a validação de um diploma mesmo. Porque só assim o mercado vai remunerar de forma mais assertiva, o criador de conteúdo não vai ser mais a pessoa midiática para você tirar uma foto, e ele pode sim ampliar novas formas de monetização e trabalhando muito tudo que vem em volta disso. A gente está falando de plataforma, a gente está falando da YouPix, a gente está falando da Trop, a gente está falando de marca, a gente está falando de tantos players que jogam esse jogo, e se todo mundo entender que é um mercado promissor, possivelmente todos os lados dessa moeda, como você fala, vão ser muito mais reconhecidos profissionalmente e monetariamente, porque isso é importante sim. Então eu acredito demais na profissionalização da área. A gente faz o nosso trabalho nesse sentido, né, e eu acredito muito na força que a SPM tem como uma faculdade de Com marketing, toda certeza. como uma faculdade de comunicação, que pode sim e tem repertório para colaborar e deixar um legado incrível numa área, num ecossistema que veio para ficar, que não tem volta e que é um novo olhar que as marcas precisam ter hoje em dia. Fantástico, e eu falo isso como uma prova viva, porque sou aluno da pós-graduação da SPM, aluno da professora Renata. E assim, infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Então, Já, o nosso primeiro episódio chegou ao final. Então, assim, infelizmente a gente precisa encerrar esse episódio do podcast da YouPix, direto aqui do YouPix Summit 2025, em parceria com a Webidia. Então, assim, muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Jonas. Muito obrigado, Renata Alcade. Valeu, Webidia também. Obrigado você que assistiu a gente, que ouviu a gente, que acompanhou até aqui. Lembrando que esse episódio faz parte da temporada Influência Pra Quê? E você pode acompanhar os próximos episódios no Spotify, no YouTube da YouPix. Eu sempre fui muito fã do YouPix, eu sou um ex-Creator Boost, que me ajudou demais.
eu ouvia muito sobre essa diversificação da renda. Então, publi legal, mas palestra, workshop, infoproduto, para a gente poder ter essa base de segurança, né? Então, estar aqui hoje é um sonho também, porque eu já estive do outro lado aprendendo. Então, hoje eu posso compartilhar e eu sempre vou agradecer muito o convite, que é devolver, né? O que eu aprendi muito com vocês. Sem dúvida. Então, muita gratidão à galera do Pix. Que coisa boa. Também sou aluno do Creators Boost, agora estou ajudando na administração e no crescimento do Boost, mas é isso, educação é a palavra que agora está batendo mais forte, e a SPM está cumprindo um papel que até o momento a gente estava assim, como creators, vou fazer do jeito que eu imagino que seja, deixa eu tentar, é tudo muito intuitivo, e de repente agora vocês estão organizando tudo e trazendo uma metodologia, um padrão que vai educar não só a turma, mas educa o mercado, então, com educação. Eu acho que para fechar, para validar, essa iniciativa da SPM e esse painel, eu podia ter escolhido 2 parcerias para assinar, para co-criar essa pós-graduação. É óbvio, né, quem eu escolhi. E o Pix tá comigo nessa empreitada, e a Sato Raal com a Karina Sato. Então Rafa Loto, Karina Sato, são 2 grandes conselheiras dessa pós-graduação, que veio para ficar e veio realmente para construir, para ajudar a construir e profissionalizar esse mercado. Você foi incrível, Jeff. Muito obrigado. Que host foi esse? Jonas, sem palavras, assim, que privilégio estar aqui com você. Arthur, super prazer também. Obrigada. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.